Boa noite, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois milagres que aconteceram em Sarepta durante o ministério de Elias, com o ministério de Elias. 1 Reis capítulo 17, do verso 8 até o verso de número 24. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, pedimos agora a Tua bênção, quanto à leitura, quanto à compreensão e quanto à aplicação da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. 1 Reis 17, do verso 8 até o verso 24. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a esse menino. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele viveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. O Senhor tem bênçãos para aquele que nele crê e confia. São bênçãos distintas, especiais, pois sabemos que, de um modo geral, Deus também abençoa pessoas que nele não depositam a fé. Ele faz isso como um testemunho de si mesmo, conforme Atos 14, 17. Ele faz o bem, dá do céu chuvas e estações frutíferas, e enche o coração das pessoas de fartura e de alegria. Mas
Muitas das vezes, o homem, no seu ímpeto idólatra, acaba atribuindo o que vem da bondosa mão de Deus aos ídolos, às imagens, aos falsos deuses. E até chega a dizer que foram eles, esses ídolos, esses deuses, que responderam à oração. Assim, era com Baal. Assim, por exemplo, era com a deusa rainha dos céus, conforme o registro lá de Jeremias 44, verso 16 e 17, em que eles estavam atribuindo as bênçãos de Deus como se fossem realizadas por essa rainha dos céus. Lá diz: não obedeceremos à palavra do Senhor, pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. É nesta confusão que aparece Elias para deixar bem claro quem é o verdadeiro abençoador, o Deus vivo e verdadeiro. Vimos anteriormente que Elias, como profeta do Senhor, se dispõe para acordar aquele povo que estava longe de Deus, longe do verdadeiro Deus. Isso Elias faz orando para que não chovesse sobre a terra e dizendo que só choveria novamente quando ele dissesse. Logo, Deus ordena que Elias se escondesse. Elias vai para o seu confinamento, para a sua quarentena, e Deus o sustenta com a água de um riacho, a torrente de Querite, e com pão e carne levados por corvos, garçons vestidos de preto. Encerra-se esse meio de sustento para Elias, e Deus, variando o seu modo de alimentar o seu servo, o envia para ser sustentado por uma viúva pobre. Deus ordenou a uma viúva que desse comida para Elias. O texto começa dizendo isto. O sentido não é que ele falou pessoalmente com a viúva, que ele ordenou pessoalmente à viúva, mas que ele decretou que isso haveria de acontecer. Veja que anteriormente ele também tinha ordenado aos corvos que sustentassem Elias. É Deus que decreta e aqui executa o seu decreto na obra da providência. Naquela época, quando se falava em viúva, praticamente já se pensava em alguém que passava por necessidade. E de fato, era assim com esta viúva, a qual Elias é enviado para ser sustentado, para ser sua benfeitora, servindo à mesa e reservando um quarto de hóspede. Estavam num período de seca, e lá estava essa viúva, apanhando lenha, não tinha empregados, era pobre, e estava por preparar a sua última refeição para si e para o seu filhinho. Elias sustentado por corvos, que pode se esperar de corvos. Elias agora sustentado por uma viúva, o que pode se esperar de uma viúva assim tão pobre. Mas aqui está Elias, vivendo de toda a palavra que procede da boca do Senhor, isto é, confiando sempre na direção do Senhor. Esta viúva era de Sarepta, que pertence a Sidom, o território de Etibal, pai de Jezabel, aquela Jezabel que casou com Acabe.
Por uma avaliação humana, é um lugar onde Elias não deveria ir. No entender dos sidônios, aquele era o território do deus Baal, cuja principal evangelista era Jezabel, que queria que o culto a Baal também fosse estabelecido em Israel. Queria que o culto a Baal se espalhasse por todo o mundo. Mas aqui, pelo que acontece com esta viúva, uma antes adoradora de Baal, temos um sinal de que o verdadeiro evangelho que vai se espalhar por todo o mundo. Deus se mostra como sendo o Senhor de toda a terra, demonstrando sua graça e seu poder. E aqui aprendemos que o Senhor tem bênçãos para quem nele crê, para quem nele confia. Bênçãos distintas, bênçãos especiais. O Senhor tem bênçãos para aquele que nele crê, para aquele que nele confia. Bênçãos distintas, bênçãos especiais. O texto que lemos mostra o que aconteceu estando Elias em Sarepta para ser sustentado por essa mulher viúva, e relata que aconteceu 2 milagres: o da multiplicação de farinha na panela e azeite de uma botija, e depois a ressurreição do filho desta viúva. Esta viúva que hospedou Elias, essa que aprendeu a crer e a confiar em Deus, acabou sendo agraciada com esses 2 milagres, que eu chamo aqui o milagre do pão e o milagre da ressurreição. O milagre do pão, o reabastecimento de farinha e azeite. Elias, crendo, confiando, obedecendo a Deus, vai para Sarepta. E logo, providencialmente, à porta da cidade, qual é a primeira pessoa que ele encontra? A viúva, que pelo decreto de Deus o haveria de sustentar. Lá estava ela catando alguns gravetos. E Elias começa fazendo um pedido e depois outro, o que acabou sendo um teste de fé para quem pouco conhecia da verdadeira fé. Pelo visto, essa viúva tinha ouvido falar sobre o Senhor, o Deus de Israel, embora os israelitas estavam se voltando para Baal. Ela, vendo Elias, um israelita, pensou nele como sendo um adorador do Senhor. É o que se deveria esperar de um israelita. Os israelitas tinham toda a história do Senhor, o Senhor que os libertou da dura servidão do Egito, o Deus que é o Criador de todas as coisas e o Deus que é Redentor. Elias aqui ele começa trabalhando a disposição e a generosidade desta viúva. Verso 10 e 11. Então se levantou e foi para Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Elias começa trabalhando a disposição e a generosidade desta viúva. Um pouco de água. Aqui nós nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 42, que diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Também Marcos capítulo 9, versículo 40. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Elias pede um pouco de água
e pede também um bocado de pão. Veja a resposta dela, quando ele pede esse bocado de pão, no versículo de número 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Veja que foi uma resposta natural, tendo em vista aquela situação de seca. Mas Elias a motiva para o exercício da fé. Verso 13 e 14. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias a motiva para o exercício da fé. Fé é a confiança na palavra do Senhor. Elias disse que ela poderia estar certa do que ele tinha falado, uma vez que era a palavra do Senhor. E nesse caso ela poderia esperar pelo sobrenatural. Ela se dispõe a fazer o que Elias tinha pedido, já aprendendo que fé e disposição e obediência andam juntas. E aconteceu, amados, o milagre do reabastecimento de farinha e azeite, segundo a palavra do Senhor. A viúva, verso 15, foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. Verso 16, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Aqui essa viúva aprendeu que pode viver cada dia confiando no Senhor. O Deus que em momento nenhum é impedido de agir. Na crença dela anterior, o Deus Baal de tempos em tempos se submetia ao Deus Mote, que era o Deus da morte. Isso durante a seca. E depois Baal despertava em uma data posterior. Baal acabava se submetendo durante algum tempo a esse Deus da morte, o Mote. Mas aqui essa mulher aprendeu que Deus não era como Baal. Nada, nenhum poder pode impedir o agir de Deus. Tudo está em suas mãos. Ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia fala de Jesus como tendo as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave do inferno. Deus é que é o Todo-Poderoso e nada pode impedir, em momento nenhum, em tempo nenhum, nada pode impedir o seu agir. Claro que também Elias aprendeu a continuar firme na fé em Deus, o qual não estava preso a um só método para sustentar o seu servo. Deus não está preso a nenhum método, a um só método, a nenhum método para sustento do seu povo. O Deus verdadeiro é o Pai Nosso que está nos céus, e esse Pai Nosso que está nos céus nos dá o pão nosso de cada dia. Aqui está essa mulher que recebe uma bênção especial de Deus, o milagre do reabastecimento de farinha na panela e azeite na botija. O milagre do pão. O
o milagre da ressurreição. Deus estava fazendo bem àquela viúva, mas logo ela perde o seu filho, verso de número 17. Depois disso, o filho da mulher dona da casa adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Ela que se viu muito abençoada, agora se encontra profundamente abalada. Nessa sua perturbação, profunda tristeza, com espírito inquieto, ela se queixa perante Elias, entendendo que aquela morte era de algum modo devido à punição de Deus. Verso 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Amados, ela achou que poderia ser porque aquela morte do filho foi porque ela faltou em seus deveres para com o servo de Deus. Como lidar corretamente com um grande homem de Deus? Ou poderia ser por pecados anteriormente cometidos, assim ela pensou. Você veio, diz ela, trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Fato é que ela passou a ter um certo conhecimento de Deus. Interessante. Só o Senhor é Deus. Nas mãos dele está a vida e a morte, e não nas mãos de Baal ou de Mote. Nesse tempo que ela passou com Elias, ela entendeu que o grande problema do ser humano é o pecado. Ela foi uma adoradora de Baal. Se havia punição para Israel porque Israel estava abandonando o Senhor, aquela era a sua punição, a morte do seu filho, ela que tinha sido uma adoradora de Baal. Mas como entender isso, uma vez que ela se voltou para o Deus vivo e verdadeiro? Bom, o que Elias fez? Ele leva o problema para Deus. Verso 19 e 20. Elias respondeu: dê-me seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Elias, amados, ele entendeu que não era para ficar conformado com aquela situação. Naquela situação não era para ficar conformado. Ele aqui começa a sua oração com uma invocação: ó Senhor meu Deus, que tem a ver com o próprio nome de Elias. Elias significa meu Deus é o Senhor. Ó Senhor meu Deus. E na sua oração, Elias contempla o sofrimento daquela mulher, que Deus providenciou como sendo sua benfeitora. E na sua oração, Elias contempla o decreto de Deus relacionado à morte do filho dela. Ele teve a percepção de que deveria fazer alguma coisa, algo que mostrasse que Deus é distinto de todos aqueles demais deuses que as pessoas criam, que Deus é distinto de Baal, que Deus é distinto de Mote, que Deus é distinto de Azerá e tantos outros deuses. Deuses da invenção humana e deuses da invenção até satânica. Bom, Elias primeiramente se vê impulsionado a querer comunicar vida àquele menino, versículo de número 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino.
de alguma forma ele se viu como que impulsionado a querer comunicar vida àquele menino. Aqui ele deixa de lado a quarentena de evitar o contato com a pessoa morta, uma vez que os israelitas deveriam de fato evitar ter algum contato com uma pessoa morta. Mas aqui Elias deixa isso de lado e tenta fazer alguma coisa, tenta comunicar vida àquele menino. Mas ele crê que o que vai comunicar vida mesmo é Deus. Então por isso que Elias recorre à oração. Ele toma o menino e clama por algo inédito desde os nossos primeiros pais, desde Adão e Eva. Ele clama por algo inédito, a ressurreição. O que temos antes disso, Enoque, que foi trasladado. Temos Abraão, que considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. E temos Jó, que fala da ressurreição de Jesus, quando diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Já havia a crença na ressurreição, mas até aquele momento ainda não era visto nenhuma ressurreição. Elias, mais uma vez diz: ó Senhor meu Deus, e pede claramente pela restituição da vida daquele menino. Versículo de número 21. Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, verso 22 e verso 23. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Que bênção! Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui na discussão sobre se é pecado, se não é, o fato que essa morte desse menino certamente foi para a glória de Deus. Então nós temos o testemunho desta viúva, versículo de número 24, vendo aquilo, ela dá o seguinte testemunho: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Anteriormente, ela já soube que Elias era um homem de Deus. Mas aqui, na sua perturbação, vendo aquela desgraça na sua vida, a morte do seu filho, ela chegou a questionar coisas que fazemos quando passamos por turbulências, por tempestades, por tristezas, pelas grandes tristezas que a vida pode nos oferecer. Mas agora, essa mulher tem plena certeza de que Elias é um mensageiro do Senhor. Ela que chegou a questionar, mas agora tem plena certeza de que Elias é um mensageiro do Senhor e, como tal, deve ser ouvido. A palavra do Senhor na tua boca é verdade, é completamente fidedigna. Aqui ela pode estar se referindo a todas as palavras que Elias pregou para ela durante aquele confinamento. Por um lado, os israelitas estavam deixando de dar atenção à palavra do Senhor, não ouvindo homens como Elias, não ouvindo profetas como Elias. E por outro lado, essa viúva que não era israelita, aprendeu que deve confiar plenamente na palavra do Senhor, tomando-a como verdadeira. Ela então teve essa bênção de ter o seu filho restituído. O milagre do pão, o milagre da ressurreição. Essa mulher teve esses dois
grandes problemas. A falta de pão, e a solução foi o milagre do pão. A morte do filho, e a solução foi a ressurreição, o milagre da ressurreição. Nisso ela estava aprendendo a crer e a confiar no Deus vivo e verdadeiro, no Senhor, Criador dos céus e da terra. Ela, uma viúva pobre e desprezada, mas essa que tão bem recebeu o profeta de Deus, foi agraciada por Deus. Jesus fala dela no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, verso 25. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ela creu, ela confiou no Senhor e recebeu bênçãos especiais. Bênçãos que ela atribuiu ao Senhor, não a Baal, não a um outro Deus. Atribuiu ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E são bênçãos assim, amados, bênçãos assim especiais que Deus quer derramar sobre a vida do seu povo, que nele crê, que nele confia. Quanto a Elias, essa viúva disse: agora sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Então é uma palavra que deve ser ouvida. Quanto a Jesus, superior a Elias, superior a Moisés, superior a Elias, varão aprovado por Deus, Jesus Cristo, Deus unigênito, o Pai disse no Monte da Transfiguração, esse monte lembramos que estava lá também Elias. O Pai disse com respeito a Jesus: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. A ele ouvi. Nele, em Cristo, nós devemos crer. Nele nós devemos confiar. Ele cuida de nós em todo o tempo. E Ele tem para nós bênçãos especiais. Acima de tudo, saciando a fome da nossa alma. Ele é o pão da vida. João capítulo 6, versículo de número 35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Elias se estendeu três vezes sobre o menino e orou, e o menino foi ressuscitado. Jesus Cristo é aquele que ressuscitou ao 3º dia, sendo ele as primícias dos que dormem, a garantia da nossa ressurreição em glória. Nele devemos crer e sempre confiar. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Ele é o Senhor. Creia, amigo. Confie em Deus, somente em Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele tem bênçãos especiais para a sua vida, sendo Ele o pão da vida, sendo Ele a ressurreição e a vida.